de aula aqui depois. Então, beleza. Ok. Então vamos lá. Então a gente vai falar de rinite em geral, né? Não vamos falar só de rinite alérgica, vamos falar de todas as rinites, para a gente poder desmistificar um pouco dessa doença que muitas das vezes fica com o alergista, fica com o otorrino e com o pediatra. Acaba misturando entre as três especialidades. O pediatra acaba atendendo muito paciente mais novinho, com rinite, principalmente rinite infecciosa. O otorrino pega todas as rinites, porque é o especialista da região do nariz. E o alergista e imunologista, acaba que o imunologista ele tem um braço amplo, né? A gente diz que o imunologista é como se fosse um polvo. A gente estava conversando isso hoje, inclusive, que ele tem um braço para otorrino, um braço para pneumo, um braço para hemato, para reumato, para pediatria, para várias especialidades, para gastro, e acaba que o sistema imunológico ele é um grande braço em várias regiões. Então, é o grande forte, sim, do atendimento normalmente de consultório. De cada 10 pacientes que eu atendo no consultório ou em qualquer ambulatório que eu faça, seja público ou particular, a gente atende em média pelo menos 3, 4 pacientes de rinite. Então você pode botar aí 30%, 40% de todo o volume é rinite, né? E aí depois vem as urticárias, a asma, as dermatites e as imunodeficiências. Então a rinite é a grande quantidade. Então vamos tentar diferenciar esses pedacinhos. Como vocês sabem, vocês não terem que ficar malditamente tirando foto de slide, eu gosto de botar no início das aulas o QR Code de artigo para vocês poderem ler. Esse de baixo aqui é o quarto consenso, que é de 2017, e aí está em português, vocês conseguem ler ele tranquilamente. E o de cima é o quinto consenso brasileiro de rinite. E aí é absurdamente atualizado, né? Saiu sábado agora, então está super atualizado, saiu no dia 7. Quem quiser também já ler ele, pode ler, é um consenso em conjunto das sociedades de pediatria, de alergia, imunologia e de otorrino, e normalmente publicado no Jornal Brasileiro de Otorrino. Então, tirem print dessa tela ou peguem o QR Code para poder baixar os dois. O de cima ainda está em inglês, não teve a versão em português ainda. E o de baixo já está em português, porque foi feito um manual e esse manual foi distribuído nos congressos e tal. Então, pelo menos a cada 6, 7 anos é feito um novo consenso para poder focar em todas as rinites. Tá? O quarto consenso é bem grande, tem umas 200 páginas. Então, não é para ler assim, é para vocês lerem desde literalmente da anatomia, histologia até o tratamento, tá? Então tem tudo, tem muita coisa nesses dois consensos. Então vamos lá. Então, rinite, eu gosto sempre de começar com essa frase para poder ir destrinchando a frase com vocês. Asma e rinite eu gosto de começar com essa frase. Inflamação ou disfunção da mucosa e do revestimento nasal. Sim, por que disfunção ou disfunção? Porque a rinite nada mais é do que uma inflamação crônica. Raramente ela tem um processo de inflamação aguda, e aí seria só infecciosa que tem esse processo de inflamação aguda, e que ela vai acabar alterando o epitélio nasal. Eu sei que vocês lembram das aulas de histologia sobre epitélio nasal. O epitélio nasal ele é pseudoestratificado, ciliado e com células caliciformes. Então ele tem a característica de ter pequenos cílios, de produzir muco, de produzir secreção, de ser altamente ter uma alta irritabilidade, de reagir constantemente à vasodilatação, reagir constantemente a qualquer irritante. E os principais sintomas da rinite, e aí independente de qual seja a rinite, é a obstrução nasal, rinorreia, então a saída da secreção pelo nariz, tanto anterior quanto posterior. A posterior gera muita tosse, né? Aquela tosse crônica, uma das principais causas de tosse crônica na humanidade é rinite. Espirros, prurido nasal e hiposmia, ou seja, redução principalmente do olfato. Então são sintomas que são muito comuns, se vocês pararem para ver, a gente sabe que a rinite acomete de 4 a 5 pessoas em cada 10 no planeta. Então pelo menos 40 a 50% da humanidade tem rinite. Vocês vão ver por aí as pessoas tranquilamente fazendo movimentos com a mão de coçar o nariz e movimentos com a mão também de
empurrar o nariz para cima ou para baixo, né? O movimento de limpar constantemente a rinorreia, constantemente a secreção e coçar o nariz. E os espirros, né? Vocês podem ver espirros que sejam isolados, espirros sem ter uma infecção associada, raramente não tem correlação com rinite. Então a população mundial tem muita rinite, é devido à principal função do nariz, que é a parte de arrefecer o ar, de umidificar o ar, de ter a defesa imunológica inicial da parte da nossa respiração. Então a gente tem muita poluição, a gente tem muita exposição a inúmeros fatores irritantes, então a população mundial tem muita rinite. E as pessoas não percebem, né? Hoje eu conversei isso com uma paciente e o ser humano ele é adaptável. O ser humano ele não percebe que ele está passando mal, ele não percebe que aquilo ali é uma coisa que é crônica, que vai atrapalhar a vida dele. Ele acha que é super normal, ele vai levando, ele toma um antistamínico quando piora, ele acha que toda vez que fica frio é normal, ele fica com o nariz super entupido, ele coça o nariz o tempo inteiro, ele espirra, ele fica com o nariz entupido, mas ele acha que é normal, e aí ele vai levando, vai dando um jeito. Por quê? Porque ele não vai morrer por aquilo. Então a rinite, ela raramente vai gerar um grande problema que o paciente vai morrer. Não vai morrer. Ele vai ter uma qualidade de vida pior. Ele não vai dormir, ele vai ficar o tempo inteiro com obstrução nasal, vai ter hipóxia, vai ter alteração da arcada dentária, o paciente vai ter a arcada dentária cada vez mais para frente, fazendo um palato em ogiva, fazendo um aumento, principalmente do tamanho da boca, porque ele vai ser um respirador bucal, ele vai ter alteração dos dentes, ele vai ter alteração da face, mas ele vai levando porque ele acha que é normal aquilo, todo mundo em volta dele também tem, metade das pessoas que ele conhece também tem, e aí ele vai levando aquilo durante a vida. Então é uma grande inflamação, não é uma infecção, eu sei que vocês já entendem isso, mas é importante diferenciar a infecção de inflamação. É uma inflamação, é uma reação irritativa a uma exposição constante, e aí com fator genético ou não. E aí vamos começar a dividir isso para vocês poderem entender. Vamos tentar entender a prevalência por idade, né? Que isso é importante. A prevalência por idade é da seguinte forma. O pré-escolar, então aquela criança ali até os 5 anos de idade, 4 anos de idade, a maior parte das rinites são infecciosas. Então é infecção constante, a criança fica ali com o narizinho escorrendo, né? A mãe fala, o fulaninho tem o narizinho escorrendo o tempo inteiro. O tempo inteiro ele fica doentinho. O que é o doentinho? A gente não tem rinocinusite aguda, né? A gente não tem a sinusite aguda na criança. Vocês sabem disso, a gente conversou já isso em anatomia. A criança não tem os sinos totalmente formados, mas a gente tem muita rinite, muita faringite. E aí a criança, quando tem rinite, ela não vai respirar pelo nariz, ela respira pela boca, acaba fazendo faringite de repetição. E aí sempre a culpa é da adenoide, né? A adenoide, a hipertrofia da adenoide, ela pode estar associada, mas sempre o pessoal bota a culpa na adenoide, falando que o meu filho tem um aumento das carnes do nariz. Né? Os carnes são os cornetos e as tonsilas que podem estar aumentadas e hipertrofiadas nesse paciente. Mas a rinite alérgica ela vai paulatinamente aumentando durante a vida, né? Então a imaturidade que o paciente tem na primeira infância, ela vai depois, a maturidade imunológica, ela vai evoluindo e o paciente vai se sensibilizando. É comum a gente ver crianças, às vezes, abaixo de 2 anos já tendo característica de rinite alérgica, já coçando muito o narizinho, já levando muita mãozinha no rosto. E normalmente são filhos de alérgicos, né? A gente sabe que quando o pai e a mãe têm rinite alérgica ou alguma outra atopia, asma, dermatite atópica, né? O que a gente percebe é que a criança tem 60% pelo menos de chance de ter alguma atopia, de ter rinite. Quando só a mãe ou só o pai tem a rinite, a gente sabe que em torno de 40%. Quando nenhum dos dois tem, já cai para 20%, 30% de chance de ter rinite. E é muito, muito, muito comum na prática clínica a gente ver a criança sendo levada para o alergista porque tem rinite, porque está atrapalhando o sono dos pais, porque ela não dorme. E aí você olha para o pai, olha para a mãe, um dos dois sempre tem cara de rinite, sempre tem faces de atópico. E aí você fala, mas você também tem, né? Aí o pai e a mãe, não tenho não. Eu falei, tá, mas e essa linhazinha que você tem aqui no nariz, da saudação do atópico, é isso aí que você fica coçando o nariz toda hora, o que você acha que é? Aí o pai e a mãe falam assim, não, mas isso não me atrapalha não. Por que não me atrapalha não? Porque ele se adapta, né? O ser humano vai se adaptando, ele acha que não atrapalha, mas ele tem a cara dentária para frente, ele não consegue dormir, ele fica com o tempo inteiro com a face demasiada, ele pega infecção de forma recorrente, mas para ele acha que está normal. O que está atrapalhando às vezes é o filho, né? Que o filho é que está tendo os sintomas de forma recorrente.
Então é comum. Façam esse teste, andem por aí, né? Façam uma ectoscopia, andem por aí e vejam a face do paciente. Vocês vão acabar vendo muito paciente com rinite andando por aí que vocês nem percebem. Às vezes dentro da casa de vocês o paciente nem sabe que tem. Então, depois, com o tempo, então, a rinite alérgica vai ganhando mais prevalência e a rinite não infecciosa e não alérgica ela já é completamente variável. Ela pode estar em qualquer faixa etária, inclusive até o paciente idoso, e aí eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês essas variações, né, que são essas correlações entre as demais idades. Então, uma forma da gente fenotipar as rinites é infecciosa, alérgica e não infecciosa, não alérgica. Né? Dentro da não infecciosa não alérgica tem várias rinites. Então eu vou endotipar ela agora para vocês. Então lembrar que fenótipo é aquele que você vê, aquele que o paciente vai acabar apresentando para a gente no dia a dia, chegando nos sinais e sintomas. E endótipo é a característica intrínseca da doença. É a característica de cada tipo de rinite. E aí vão ter vários. Aí eu vou separar alguns para vocês poderem se localizar e ver quantas rinites a gente tem. Então vamos lá. Então, se a gente fosse separar de fenótipos e endótipos e misturar esses fenótipos e endótipos para poder separar na cabeça de vocês qual é o tipo de rinite que o paciente está tendo, a rinite a gente vai dividir entre alérgica e não alérgica. Esse é o grande grupo, assim, para vocês botarem na cabeça de vocês. Ainda vai ter divisão para perene, né, sazonal, intermitente, para a gente poder separar em relação à alérgica. Mas vamos deixar assim bem grande, alérgica e não alérgica. Tá? Tem vários quadrinhos desses, inclusive dos 2 artigos, deem uma lida para vocês poderem ver essas diferenças. A alérgica, a gente ainda vai separar em alérgica local e alérgica com característica sistêmica. Qual a diferença dessas duas? A alérgica local, o paciente só tem a IgE específica no nariz. Essa é engraçada. Esse paciente tem os sintomas idênticos ao paciente com rinite alérgica, mas ele não tem IgE específica no sangue, se você dosar, e ele não tem prick test positivo, ele não tem o teste cutâneo positivo. Você faz o teste cutâneo nele e o teste cutâneo vem negativo. Você bota lá as gotinhas dos ácaros, bota as gotinhas do gato, do cachorro, pinga, faz a puntura e vem negativo. Fala, pô, mas o paciente tem todos os sintomas de rinite, ele coça bastante o nariz, ele espirra bastante, o irmão do paciente tem, o pai do paciente tem, o paciente tem às vezes asma, o paciente tem toda a característica de alérgico. Como é que ele tem o exame ou o prick test negativo? Porque ele tem rinite alérgica local, ele só tem IgE específica no nariz, tá? Esse paciente a gente tem que fazer provocação nasal. A gente tem que colocar, né, o pedacinho do ácaro através de uma provocação nasal dentro do nariz do paciente para ver se ele vai reagir e ter o teste positivo. Acaba que no dia a dia a gente não faz esse tipo de teste, a gente vai para um diagnóstico de exclusão. O paciente tem toda a característica de rinite alérgica, né, prurido, hiposmia, obstrução, história familiar, outra doença atópica junto e tem teste negativo, a gente acaba levando em consideração que ele pode ter uma alérgica local. A alérgica em si, ela vai ter, né, o prick test positivo, ela vai ter a IgE específica positiva, ela vai ter toda a característica que a gente acabou de falar e eu vou descrever mais para vocês à frente como é que acontece a sensibilização, como é que o paciente vai gerar a IgE específica no sangue dele. E as não alérgicas? As não alérgicas a gente ainda pode dividir naquelas que são induzidas por drogas, aquelas que têm característica hormonal, aquelas que são vasomotoras e as infecciosas. A infecciosa, pronto, acabou, precisa de uma infecção. Vírus sincial respiratório, adenovírus, rinovírus, H1N1, Covid, H3N2. Eu não vou ficar falando aqui 1 milhão de vírus que podem dar algum sintoma nasal, alguma infecção nasal. Aí o paciente vai ter o famoso resfriado, o famoso resfriadinho que o paciente fica quando tem a característica de um vírus, é a rinite. Então é uma rinite infecciosa. Vai tratar a rinite infecciosa, é uma rinite muitas vezes viral, raramente é bacteriana. Se virar bacteriana, ela vai acabar sendo uma rinocinusite, o paciente vai ter infecção nos sinos, e é infecciosa. Tá? Drogas a gente sabe que ela pode ser induzida por uma droga. Por exemplo, beta-bloqueador, medicação para disfunção erétil, como algum vasodilatador, como a tadalafila, um alfa-agonista, então alguém que vai estimular a vasodilatação, tá? Alguém que vai estimular a vasodilatação, ou seja, relaxamento do endotélio, ele vai acabar, de alguma forma, fazendo com que o paciente tenha vasodilatação no nariz.
Então, um beta-bloqueador, por exemplo, quando você beta-bloqueia o paciente, toda a parte simpática dele vai ficar focada no alfa. O alfa, vocês têm que lembrar da seguinte forma: se você faz vasoconstricção periférica, o nariz faz vasodilatação. Toda vez que o paciente faz vasoconstricção periférica, o nariz faz vasodilatação. Por que isso? Porque pensa no frio. Quando está frio, você faz vasodilatação periférica. Tuas mãos ficam mais pálidas, ficam com as artérias e as veias aparecendo, tudo contraído. Às vezes o paciente fica com a mão roxa, porque ele está fazendo vasoconstricção periférica. No frio, você precisa de um nariz que faça vasodilatação. Para quê? Para poder aumentar o tamanho dos cornetos e o ar frio friccionar mais nos cornetos, poder aquecer, arrefecer melhor e não chegar frio no seu pulmão, chegar quente. E aí, o que acontece nas drogas é que quando você faz uma vasoconstricção periférica, naturalmente há uma vasodilatação central e o paciente acaba tendo uma rinite mediada por droga. É aquele paciente que depois que começou a tomar um atenolol, depois que começou a usar um beta-bloqueador, depois que começou a usar um medicamento para disfunção erétil, ele começou a ter vasodilatação no nariz e começou a ter sintomas nasais. Isso é muito comum. E aí o da droga, o que a gente tem que fazer? Trocar o medicamento, se possível, para poder parar os sintomas. Por quê? Porque a vasodilatação nasal está acontecendo pela droga. E além da induzida por drogas, a gente tem uma que também é chamada de medicamentosa. De que forma? O paciente que pode usar algum medicamento no nariz diretamente e gerar uma rinite porque usa esse medicamento de forma constante. Quais são os principais medicamentos que geram rinite por vasoconstricção constante? Os descongestionantes nasais tópicos. Aqueles pacientes que usam nafasolina, usam oxametazolina, usam toda hora algum medicamento no nariz para poder desentupir, para poder fazer uma vasoconstricção nasal. Porque se você faz vasoconstricção nasal, o edema do corneto reduz de tamanho e o paciente melhora, a obstrução melhora. E aí como que isso acontece? Ele bota lá o medicamento, faz a vasoconstricção, reduz o edema, respira melhor. Nossa, maravilhoso, ele está respirando melhor. Aí passa um tempo, aí o efeito do medicamento diminui, ele vai lá e faz o quê? Outra vez vasoconstrictor nasal, bota de novo. Botou de novo, melhora o edema, melhora a obstrução. Só que ele fica fazendo isso de forma constante. O paciente usa todo dia. O tempo inteiro ele é viciado em botar um vasoconstrictor nasal. Toda hora botando vasoconstrictor nasal. Toda hora. Vocês encontram aí nas farmácias vendendo em super promoções esses vasoconstrictores nasais. E aí ele fica botando vasoconstrictor nasal até o dia que as vênulas dele, os capilares, perdem a capacidade de ficar o tempo inteiro fazendo vasoconstricção e vasodilatação. Por quê? Porque entra num famoso feedback negativo até o momento que aqueles não vai ter mais receptor para ficar fazendo aquilo ali e o paciente vai ter cada vez mais reflexo de vasodilatação. E aí o que ele tem que fazer? Ele gasta um frasco inteiro daquele descongestionante nasal por dia. Facilmente. E usar descongestionante nasal o tempo inteiro vai acabar fazendo isquemia nasal, pode fazer lesão no septo nasal, pode fazer perda de olfato, pode fazer inclusive AVC. Eu já tive paciente que teve AVC, já teve derrame cerebral, né, o famoso derrame, como os leigos gostam de chamar, AVC, devido ao uso constante de vasoconstrictor nasal. Então, a medicamentosa também é causada pelo vasoconstrictor. E muitas das vezes o paciente usa o medicamento vasoconstrictor porque ele tem uma alérgica. Então ele acaba tendo duas rinites no final, né? Ele acaba tendo a alérgica, que ele não está tratando direito, usando o vasoconstrictor todos os dias, e a medicamentosa porque ele está colocando o vasoconstrictor todo o tempo no nariz. Ok. Hormonal. A hormonal ela está relacionada à vasodilatação pelos hormônios, principalmente os hormônios femininos. A progesterona é o principal vasodilatador que acontece. Tanto que existe a rinite gravídica. Já viram uma paciente grávida que fica com o rosto inchado, com aquele nariz grandão, né? Com o tempo inteiro tendo secreção no nariz, coçando o nariz, com o nariz entupido? Ela parece que está fanha, né? Porque o nariz está entupido, aquela respiração oral, porque o nariz está entupido, ela não consegue respirar direito pelo nariz. O que é essa vasodilatação pela progesterona? Porque a gente precisa da progesterona durante a gravidez para poder manter o feto. Então, a vasodilatação, o relaxamento muscular que acontece pela progesterona, também relaxa o endotélio vascular. Quando relaxa o endotélio vascular, tem vasodilatação nasal, também incha o nariz. Então, a paciente fica tendo sintomas nasais constantes relacionados à progesterona.
Vasomotora, o nome mesmo já diz, né? Reação vasomotora. Quais são as duas que a gente tem? A gente tem a rinite do idoso e a rinite gustatória. A do idoso, a gente sabe que é a perda da capacidade de ter uma seleção entre relacionada ao nariz. Então, o paciente acaba produzindo constantemente uma alteração neurogênica que era para ter aquela vasodilatação e vasoconstricção reguladas pela temperatura, pela exposição no ambiente, e o nariz do idoso não consegue fazer isso. Então, acaba deixando o tempo inteiro vasodilatado, o tempo inteiro inchado, o tempo inteiro descendo a secreção. Já, principalmente por reação parasimpática. E já a gustatória, o nariz do paciente também não consegue selecionar a hora que tem que liberar saliva e liberar secreção. O paciente vai comer, quando ele come, ele libera a saliva pelo efeito parasimpático para poder fazer o efeito da comida e ao mesmo tempo ele libera a secreção pelo nariz. Então o paciente chega para a gente no ambulatório referindo que toda vez que ele vai comer, ele fica tendo secreção nasal. Então se a comida for quente, então ainda piora mais ainda, porque vai fazer mais vasodilatação. Então o paciente come, libera a saliva e ao mesmo tempo libera a secreção nasal. E aí ele fala para a gente, nossa, parece que está descendo uma cachoeira do meu nariz todas as vezes que eu vou comer. Então ele está comendo e está liberando secreção nasal, está comendo e está liberando secreção nasal. Então, só essas aí, você já consegue ver a quantidade de tipos de rinite que tem, né? A alérgica local, induzida por drogas, hormonal, que tem a gravídica junto, vasomotora, a gente vai ter a do idoso e a gustatória e a infecciosa. E por incrível que pareça, o paciente pode ter a mista. A mista é quando ele tem mais de uma dessas. Ele tem a mistura entre elas. A alérgica mais a medicamentosa, a hormonal mais a alérgica. E aí ele pode ter a mistura muitas delas. Principalmente as mulheres que têm a alérgica, quando engravidam, pioram mais ainda do nariz, né? A rinite pode ficar cada vez pior. Principalmente na segunda metade da gravidez, da 20ª semana em diante. Por que isso? Porque a gente precisa ter uma resposta durante a gravidez também TH2. Por que TH2? Por que não uma resposta TH1 ou TH17? Né? O pessoal da Liga já sabe que a gente já conversou sobre imunologia básica no início, e a gente sempre faz essa conversa de imunologia básica no início do ano da Liga. Né? Porque o TH1 e o TH17, o TH1 é voltado para vírus, o TH17 é voltado para bactéria extracelular, fungos, protozoários, o TH1 é voltado para vírus e bactéria intracelular. O bebê tem um DNA diferente da mãe. Se você tiver TH1 e TH17 mais estimulados, vai acabar matando o bebê. O que naturalmente, brilhantemente, o nosso corpo faz? Ele deixa a mãe mais focada para TH2, mais para via alérgica, mais para via resposta a vermes e aumentos. Porque assim não vai conseguir, é a menor chance de matar o bebê. Então a mãe acaba ficando mais alérgica, ela acaba tendo piora da sua alergia. Então é comum a gente ver mulheres grávidas piorarem a rinite, piorarem a asma, piorarem a dermatite atópica. E aí a paciente já vai ter o hormônio da progesterona fazendo a vasodilatação e ainda piora mais ainda a alérgica dela. Então ela vai ter dois fatores piorando muito a rinite. Então é comum a gente entender mulheres que estão grávidas pioram durante a gravidez da rinite, da asma, e depois que o bebê nasce elas melhoram bastante, porque tem o efeito hormonal e tem o efeito do TH2 mais estimulado. Até aí tudo bem, gente? Todo mundo conseguindo acompanhar? Tá tudo tranquilo? Ninguém tiver alguma dúvida, pode parar. Exato, por esse fator. Por volta ali da 20ª semana, da 18ª semana, você tem uma troca muito intensa da resposta imunológica para o TH2. Então, como tem a resposta trocada para o TH2, TH1, TH2 e TH17. Lembra desses três, né? CD4, TH1, CD4, TH2, CD4 e TH17. Troca-se muito a resposta imunológica da mulher para o TH2, porque o TH1 ele vai focar em matar vírus e bactérias intracelulares. O TH17 vai focar em matar bactérias extracelulares, fungos, protozoários, aqueles extracelulares. E o bebê é o quê? O bebê é um extracelular e o bebê tem DNA diferente, tem o DNA de outra pessoa dentro da mulher. Então, se você foca no TH2, acaba que você protege a resposta imunológica da mulher contra o bebê. Muita gente fala assim, a grávida é imunodeficiente, né? A grávida fica com o sistema imunológico mais baixo. Não é que ela fica com o sistema imunológico mais baixo. É que ela muda a resposta imunológica dela para o TH2. E aí, se ela é alérgica, vai acabar piorando mais ainda a alergia dela, né? A rinite vai piorar, a asma vai piorar, a dermatite atópica vai piorar. Acaba que durante a gravidez pioram-se as doenças alérgicas porque o sistema imunológico dela vai estar focado para TH2 para poder tentar não matar o bebê, para tentar não fazer um aborto. Entenderam? Alguma dúvida, gente? Pode parar para se perguntarem. Beleza.
E aí esse grande grupo aqui de baixo, como vocês perceberam, é o grupo do não alérgicos e não infecciosos, né? Beleza. Quadrinho de imunologia básica para vocês poderem acompanhar. Quem já viu a explicação sobre imunologia básica vai conseguir lembrar. Já quando a gente conversou sobre TH2 eu falei sobre isso. E aí lembrar da seguinte forma. Então vamos ali da esquerda para a direita. Como é que o paciente faz a sensibilização alérgica? Ele tem ali aquela disfunção epitelial genética já tendenciosa dele. Então ele vai ter a absorção do alérgeno. Absorver o alérgeno, ele vai ter a produção de alarminas, ou seja, de citocinas do próprio epitélio que vão estimular a produção imunológica da via alérgica. Depois a célula dendrítica vai apresentar esse alérgeno para o linfócito. O linfócito TH0 vai se transformar em TH2. O TH2 vai estimular o linfócito B a produzir IgE específica. Produzindo IgE específica, o paciente fica sensibilizado para aquele alérgeno. E aí não importa, né? Se ele está sensibilizado para ácaro, para cachorro, para epitélio de gato, para pelo de cachorro, para fungo, ele ficou sensibilizado a algo da via alérgica. E como vocês sabem, essa resposta depende da genética, essa resposta depende das alarminas que foram liberadas ali no epitélio, essa resposta depende da tendência do peso molecular dessa célula, desse alérgeno, para ele poder se transformar em TH2. A partir disso, ele vai viver a vida dele normal. Num segundo momento que ele tem uma exposição, então ele tem uma exposição ao alérgeno novamente, ele tem o cigarro que está ali destruindo o epitélio dele, ele tem fatores ambientais que estão destruindo o epitélio dele. Quando você tem esses alérgenos entrando, o paciente acaba tendo um estímulo de mastócito, esse estímulo de mastócito vai aumentar a quantidade de histamina na região. Aumentando a quantidade de histamina na região, ele vai fazer vasodilatação. A vasodilatação vai aumentar a permeabilidade vascular. Aumentando a permeabilidade vascular, vai fazer edema. Fazendo edema, o paciente vai ter os sintomas da rinite. Então ele vai ter espirros, ele vai ter secreção, ele vai ter coriza, que é a clarinha, né? Que o paciente adora falar, estou tendo catarro clarinho. Ele vai ter prurido, ele vai ter obstrução nasal. Então ele tem todos os sintomas de forma recorrente, porque ele de forma recorrente vai acabar se expondo aos fatores ambientais, aos ácaros, ele vai gerar uma inflamação crônica. Então esse paciente com rinite, ele tem uma inflamação crônica no nariz. Você vai examinar o nariz do paciente, você vê os cornetos dele bem aumentados, você vê os cornetos dele às vezes com muita secreção clara, e os cornetos acabam ficando tanto tempo inflamados que eles ficam brancos, porque o sangue não consegue chegar direito ali naquele nariz. Então o paciente está ali constantemente com o nariz entupido, edemaciado, coçando, espirrando. Essa é a característica da rinite alérgica, né? Então a rinite alérgica tem todo esse processo da inflamação que gera sensibilização a algum mecanismo, algum alérgeno externo, ou ácaro, ou ao pelo do gato, ou ao pelo do cachorro, a saliva do gato. Depende do alérgeno que vai estar naquele local. E aí